Muito boa tarde, senhoras e senhores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, a todos os colaboradores desta casa, da imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, João Carlos Soares de Oliveira Júnior, professor Adilson, muito obrigado pela presença, sempre presente, ao Brás também que está aqui. Quem nos assiste, está sendo transmitido pela internet também, André? Está sendo transmitido pela internet? Tá, também pelos... Um abraço a todos os internautas também. Nós vamos dar início hoje aos depoimentos da CPI. Lembrando que semana passada, na terça-feira, gostaria de justificar a minha ausência por motivos particulares, agradecer aos meus pares, Dr. Otávio e André Rezec, que conduziram os trabalhos na terça-feira, na qual esteve aqui presente o diretor responsável, CPFL Barretos, o senhor Marco Antônio, e no qual eu não pude estar presente. Hoje, para aqueles que estão acompanhando, nós vamos começar a interrogação, vamos dizer, a oitiva, né? Nós vamos começar com o presidente do Conselho do Instituto de Previdência, o Sr. Vânia Sturge Coronado Nogueira, inclusive que é colaborador nosso aqui na Câmara Municipal, já se encontra presente. Logo após, que também já se encontra presente, o Sr. Wilson Luiz Franco de Brito, já se encontra presente aqui também. Muito obrigado pela presença, Brito, seja muito bem-vindo. Após o Brito, nós teríamos o Sr. Carlos Alberto de Macedo Diniz, mas o Carlos Alberto, ele nos enviou um ofício, confirma, né, Neire? Não modificou de sexta-feira para cá o ofício do Carlos Alberto, não, né? Está, inclusive, aqui dizendo que ele está em viagem para Brasília e que ele não poderia vir hoje. Sim, está aqui o ofício dele, depois eu vou apresentar aos senhores vereadores. Ele está se expressando aqui no ofício que ele veio solicitar, através do presidente, solicitar a mudança de data, né, estabelecida pelo requerimento, pois ele se encontra em viagem oficial pelo Instituto de Previdência do município de Barretos. Aí nós vamos ter uma lacuna entre o Wilson Franco de Brito e o senhor Milton Ferreira Filho. O Milton Ferreira, filho do saudoso ex-prefeito Milton Ferreira, ele é o chefe da tesouraria da prefeitura. Então nós vamos tentar entrar em contato com ele para ver se ele pode, se o Milton Ferreira pode antecipar, e nós faríamos essa primeira parte ouvindo esses três senhores. E aí nós daremos um intervalo para logo após nós voltarmos, que aí teria o Robson, mas o Robson também enviou um telegrama que também está aqui presente, dizendo que ele poderá vir, que ele se encontra, depois nós vamos ler a todos os senhores, que ele se encontra fora, que só poderia vir no dia 15 de dezembro. E logo após termina-se as oitivas de hoje com o atual prefeito Guilherme Henrique de Ávila e com o ex-prefeito, por final, às 17 horas, Dr. Emanuel Mariano de Carvalho. Correto, senhores vereadores? Então vamos dar início aos trabalhos. Eu gostaria... Você lê, né? Quer ler? Você lê os ofícios? É bom ler? O Vander? Não, lá na tribuna. De lá é melhor. Para ficar... Eu vou ler. Conforme solicitado e informado aqui pela nossa diretora, procederemos à leitura do ofício, para que conste em ata, dos dois que não vão poder estar presentes nesta oitiva da CPI. Senhor Videlso Paixão Leite Júnior, vereador, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Barretos,
Assunto requerimento 309, convocação para prestação de esclarecimentos. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vimos através do presente solicitar a Vossa Excelência a mudança da data estabelecida no requerimento em epígrafe, requerendo a prestação de esclarecimentos sobre a administração municipal anterior, no tocante a possíveis irregularidades e situação escusa do relacionamento do Instituto de Previdência em questão. Cumpre esclarecer que tal solicitação deve por minha viagem a Brasília, Distrito Federal, para tratar de assuntos do Instituto de Previdência do município de Barretos, junto ao Ministério da Previdência Social, justamente no dia solicitado, com retorno previsto para o próximo dia 4 de outubro de 2013, estando então à disposição de Vossa Senhoria a partir desta data. Sendo que tínhamos mais por momento, esperando contar com sua compreensão, subscrevemos o atencionamento Carlos Alberto Macedo Diniz, diretor-presidente. Da minha parte, tudo bem. André Rezec? Ok. Doutor Otávio? Tudo bem. Então, aprovado por unanimidade, a mudança de data de convocação do senhor Carlos Alberto Macedo Diniz, que ficará então para a próxima segunda-feira. Nós vemos depois? Aí o ofício só está dando ciência da impossibilidade dele comparecer e ele está pedindo a mudança de data. Sim. Nós podemos depois, afinal, deliberar a respeito disso, se vai Correto. marcar data ou não, só isso. Correto. Então não é para... Correto. Então fica para deliberação finais a nova convocação do senhor Carlos Alberto. Vixe. Chegou um fax. O nome da cidade aqui que eu não estou conseguindo de... Não, é o estado, não sei. Não sei. Fala, André. Não sei, Juninho. Marca. Não sei. Vamos encontrar o Dr. Bom, chegou um telegrama do senhor Robson Moreira Couto. Excelentíssimo senhor, Vidal Paixão Leite Júnior, diretor-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Barreto São Paulo, referente à convocação para esclarecimento. Tomei conhecimento, na data de hoje, do ofício encaminhado por Vossa Excelência, datado de 24/9, me convocando para comparecer esclarecimento dos termos do requerimento 309/2013. No entanto, comunico a Vossa impossibilidade de atender presente convocação, tendo em vista estar residente temporariamente na cidade... agora que danou. A cidade de Melbourne, vamos dizer esse nome aqui nos Estados Unidos, onde estou cursando a última etapa do mestrado em Teologia, devendo concluir com a apresentação da respectiva dissertação marcada para o dia 5 de dezembro de 2013. Em razão disso, venho solicitar a remarcação desta oitiva para a data futura, a partir do dia 15 de dezembro de 2013, quando estarei retornando ao Brasil, onde terei o maior interesse em prestar qualquer tipo de informação ou esclarecimento, na certeza de poder contar com vossa compreensão e vossa excelência, desde já agradeço. Robson Moreira Couto. Inclusive, ele coloca aqui à disposição o telefone dele na localidade onde ele se encontra. Vou colocar também em votação. André Rezec, tudo bem? Doutor Otávio? Quanto à justificativa dele, eu tomo ciência que justificou. Quanto à pretensão dele em deliberar para marcar uma data também, eu acho que, afinal, após a inquirição das testemunhas ou dos interessados, nós vamos deliberar se é interessante ou não em designar uma data para ouvi-lo. Correto, concordo também com Vossa Excelência. Fica então deliberado dessa maneira. Bom, vamos começar então as oitivas com os que estão aqui presentes na data de hoje, solicitando que adentre ao plenário o senhor Wander Stuart Nogueira, diretor, presidente do Conselho Previdenciário Fiscal do Instituto de Previdência do município de Barretos. Senhor Wander, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Primeiramente, senhor Wander, eu gostaria que o senhor preenchesse para nós, no termo de oitiva, o seu nome, seu RG, seu endereço, seu cargo, função no Instituto. Lógico, nós sabemos, mas é por uma questão de ata. Boa tarde a todos. Meu nome é Wander Stuart Coronato Nogueira.
Sou presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do município de Barretos, indicado representante pela Câmara Municipal. RG 18.486.624, endereço Rua Secap 16, 338, bairro Benedito Realindo Correia. Muito bem, seu Wander, muito obrigado pelas informações. O senhor sabe que o senhor está aqui devido a um requerimento que foi aprovado por esta Casa de Leis. O requerimento é o requerimento 309 e na parte tocante a Vossa Senhoria, nós vamos falar sobre o não repasse ao Instituto de Previdência do município de Barretos, o IPMB, do recolhimento da contribuição previdenciária, tanto patronal quanto da parte do servidor. O senhor deve saber que esse depoimento ele está sendo todo transcrito, é um depoimento que vai fazer parte nos autos do processo, e tudo que o senhor disser aqui será transcrito para a ata e será utilizado futuramente no processo. Gostaria de começar com o nobre vereador André Luiz Rezec, porque o André, que todos sabem e de bastante conhecimento, que é um dos vereadores que mais atuaram e atuam quando o assunto se refere ao Instituto de Previdência do município de Barretos. Eu gostaria que Vossa Excelência começasse com as perguntas a qual Vossa Excelência achar pertinente. Boa tarde. Eu gostaria que você fizesse inicialmente um breve relato sobre a pontualidade dos pagamentos ao Instituto, tanto a parte patronal como a parte do servidor, bem como os parcelamentos em dia durante o período da presidência do Conselho Fiscal e como o Conselho Fiscal se portou. Correto. A questão dos repasses efetuados ao Instituto, ele compreende 3 entes: Prefeitura, Câmara e SAI. Desde que eu faço parte do Conselho Fiscal, mesmo não sendo presidente, até as épocas que eu assumi presidente por 2 vezes consecutivas, ocorreram atrasos. Esses atrasos sempre foram por parte da Prefeitura. A Câmara e o SAI sempre fizeram repasse em dias. Esses atrasos no repasse foram sempre das partes patronal e da parte dos servidores. Posteriormente, verificando esses repasses por interesse do Instituto e da própria Prefeitura, houve alguns parcelamentos. Aí compreenderam 3 fatores de dívidas, que também, nas diversas épocas, ocorreram sempre com atrasos. Atrasos alguns dos servidores, às vezes corrigido, parcelamento, às vezes corrigido, patronal, sem correção. Isso vamos verificar em situações de épocas diferentes. Porque depois de um trabalho da Comissão Fiscal e do Conselho Fiscal, foi sugerido que a gente efetuasse os repasses com as atualizações, o que foram feitos. No tempo que ocorreram isso, ocorreram novos repasses. Do tempo que eu estou lá no Conselho, foram 3 parcelamentos, 2 de 60 meses e um de 240 meses, que englobou tudo. Aí, realmente, essas diferenças de valores apurados foram embutidas dentro do parcelamento. No ano de 2011, 2012, ocorreram novos repasses parciais, às vezes com e às vezes sem correção. O parcelamento ocorreram repasses até o mês de fevereiro, que é o limite que a Prefeitura precisa do registro da regularidade fiscal. Após fevereiro, não houve repasse de nenhum parcelamento, valor 0. E esses valores foram embutidos agora nesse repasse, nesse novo parcelamento que foi feito nessa administração, agora no começo do ano. Os valores relativos a servidor e patronal também ficou em atraso várias vezes. Servidores, às vezes, por uma movimentação na lógica da orçamentária da Prefeitura, que investe em Fundeb, que é parte da educação, que tem que haver alguns repasses, porque tem que ser gerido junto ao governo federal, então sempre tinha alguma coisa parcial. Então não era nem no valor cheio da parte dos servidores, era sempre parcial, então tinha como apurar a correção. Essas correções foram apuradas nesse parcelamento que teve no começo do ano agora, que se distribuiu em 6 parcelamentos.
Isso quer dizer que a diferença de parcelamento foi pago só na atual administração. A administração passada não pagou. Alguns, no comecinho do ano, teve realmente dos parcelamentos, em algumas partes, em 2011, vocês estão considerando 8 anos, teve alguns repasses corrigidos, sim, depois de um trabalho do Conselho. Alguns repasses foram efeitos corrigidos, isso até está registrado em ata, temos planilhas. Algumas vezes não foram. Até foi apurado na época desde 2005, que eram os valores que estavam sendo corrigidos, e esse valor entrou agora, até por exigência do Conselho Fiscal, que era um valor bem considerável, que foi feito nesse parcelamento também. Não é que também, que eu não posso dizer que foram pagos, estão sendo e deverão ser pagos, porque são compromissos vencidos, alguns desde o começo do ano, e outros vencendo ainda, que o parcelamento é 240 meses. Correto. Vamos só dividir agora em duas partes. Primeiro, a questão das contribuições dos ativos, dos servidores e da cota previdenciária. A lei que institui o Instituto de Previdência prevê no seu artigo 42 que deve ser recolhido 5 dias, no máximo em 5 dias úteis, corridos, após a data de pagamento dos servidores. E que quando não é pago, quando não é cumprido isso, deve-se pagar juros moratórios de 1% e atualização monetária de 10%. Na época toda do ex-prefeito, a grande maioria das contribuições se pagava atrasado, sem a multa e sem o juro. Com relação à parte patronal, sim. E mesmo em descumprimento à lei, como que se apurava a regularidade do Instituto, inclusive para modos de emissão de CRP? O Instituto informava que estava adimplente, o que estava inadimplente? Exatamente. O Conselho Fiscal apurava esses valores junto à diretoria administrativa financeira, que realmente não passava essas planilhas. Porque até a questão da CRP ela é um interesse muito mais da Prefeitura do que o próprio Instituto. Porque quem deixa de receber as verbas é a Prefeitura, não o Instituto. O Instituto é credor dos valores dos repasses que deverão ser feitos. Então, o CRP, ele não é o interesse do Instituto, é o interesse do ente pagador. O Instituto é o credor das verbas. Então, a Prefeitura, quando estava para vencer o CRP de 6 meses, ela ou dava um jeito de fazer esses repasses, ou ela fazia uns novos parcelamentos, que ocorreram diversas vezes aprovados aqui pela Câmara. Sim, mas a minha pergunta é o seguinte: ela parcelava a parte antiga, mas durante esse período eu não ouvi nenhum parcelamento dos juros e multas decorrentes do atraso. Se os juros e as multas previstos no artigo 42 da lei do Instituto não foram pagos, como o Instituto podia ser considerar a Prefeitura adimplente? Aí, esse é um fato que quem emitia a certidão era o diretor-presidente, não é o Conselho. O Conselho não entra na questão do CRP, porque a questão do CRP é um fato relativo ao interesse da Prefeitura. Ele olha as contas, e pelas várias atas que nós temos, nós registramos que realmente deveria ter sido apurado esses valores de diferença e proceder à devida correção e cobrança pela Prefeitura. A cobrança administrativa, o lançamento na dívida ativa do Instituto, como tem até um parecer do jurídico, numa época que até como membro eu sou obrigado a responder, e eu encaminhei esse relatório aqui para a Câmara. E nós tomamos essa providência de fazer a cobrança, porque o Conselho não tem esses mecanismos no meio. Nós reportamos ao diretor, presidente e o administrativo para que efetue as cobranças. Assim foi feito. Só que no tempo que foi, não teve interesse do conjunto de diretores do Instituto para efetuar a cobrança de uma maneira mais incisiva, que seria a ação judicial, mas isso antes precisava do fator administrativo. Realmente foi feito, nós cobramos e temos isso registrado nas atas e até alguns memorandos da diretoria administrativa financeira para o presidente do Instituto efetivar a cobrança. Administrativamente foram feitas algumas solicitações junto ao chefe do Executivo. O que o chefe do Executivo fazia? Quando estava para vencer esse RP, ele entrava com parcelamento. Isso regularizava a situação. Com relação, o senhor está perguntando aos juros. Nós mas nunca foi colocado. Fizemos essas cobranças. Mas não foi colocado nos parcelamentos. Fizemos essas cobranças para que realmente tivesse essa diferença de juros, porque começamos a perceber que principalmente na parte patronal não tinha nada. De um certo tempo, nós exigimos que os parcelamentos aquelas parcelas que foram pagas,
elas foram pagas corrigidas. A parte do servidor, algumas também corrigidas. E nós verificamos muito tempo depois, que era um documento, a gente sabia, mas sem ter aquela certeza absoluta, que tinha alguns valores de atraso, e isso era sempre questionado, que teria que ter um processo administrativo cobrando esses valores. Quando foi em outubro de 2012, nós descobrimos dentro do Instituto, até meio que sem querer, um processo relativo à cobrança desses valores de verificação de cálculo. Até que, quando ocorreu esse último parcelamento desse ano, numa pré-reunião do Conselho, nós exigimos que esse valor fosse embutido no parcelamento. Porque aí, até então que o Conselho conseguiu formalmente descobrir, ter certeza que havia realmente essas diferenças. Porque isso, na verdade, não eram passadas essas planilhas para nós. Quando nós forçamos e descobrimos isso, nós exigimos. E foi embutido nesse outro parcelamento. A questão dos parcelamentos, depois de muita inadimplência em parcelamento, que se fazia um parcelamento, conseguia CRP e depois deixava de pagar. Exatamente. E depois de algum tempo, se eu não me engano, em 2007, o Ministério da Previdência exigiu que se colocasse, inclusive, a retenção de cota do Fundo de Participação do Municípios para garantir o pagamento do Instituto. Essa é uma exigência que está no contrato, né, de parcelamento, inclusive na lei autorizativa que a Câmara aprovou. E esse foi justamente algumas discussões nossas com a diretoria do Instituto, que determinasse o presidente da Providência Administrativa para lançamento na dívida ativa e formalizar isso. Quando nós conseguimos descobrir e ver essa situação, mas nesse tempo ocorreu a transição das administrações de um prefeito para outro e houve o parcelamento. O que eles fizeram isso? Eles sanaram isso com o parcelamento. Mas a minha dúvida é o seguinte, por que não foi cumprido nem a lei municipal e nem os parcelamentos exigindo pagamento e deixando esse passivo tão grande para o Instituto, que hoje a gente sabe a questão dos aportes, do reaporte, e até o presente momento o município está sem CRP? Eu concordo com o senhor. A questão dos aportes e das dívidas sempre foi cobrado pelo Conselho Fiscal. Até nós tivemos reuniões dentro do gabinete do senhor prefeito anterior, Emanuel, que era a questão do primeiro aporte, que levantou uma dúvida tremenda, tanto aqui na Câmara como nos conselhos, sobre se realmente aquele aporte poderia sanar. Mas nós, alguns, percebemos que aquele aporte era uma questão de resolver imediato, mas futuramente ia dar um problema muito maior. Na verdade, o que houve? Houve uma proposta de redução do valor patronal de 24% para 14%. Esse foi o valor que está formalizado, mas ele era menor ainda. Por uma pré-reunião dentro do gabinete, nós discutimos que isso não poderia acontecer e exigimos, até o Conselho Fiscal, na verdade foi eu que fiz esse levantamento, de que o aporte, quando estava sendo verificado aquele valor aporte, ele correspondia ao valor, o aporte como um todo, e a dívida era da Prefeitura. Nós levantamos isso com o senhor prefeito. Porque tinha a Câmara e o SAI, ele jogou como um todo. Falei, não, a dívida, se o problema é a dívida é só da Prefeitura, a Câmara e o SAI paga. E fizeram o valor realmente depois para cotizar esse valor. Nós levantamos a situação. O que nós fizemos? Nós tomamos providência, até na votação do Conselho, antes de vir para a Câmara, os dois representantes da Câmara não estiveram presentes na reunião. Eu não sei realmente o porquê aconteceu, porque na verdade nós fomos convocados por e-mail na segunda-feira à noite para acontecer de manhã, que na verdade quando nós conseguimos descobrir da reunião, já tinha acontecido a reunião. A verdade foi essa. Ok, Obrigado, nobre vereador. Deixa eu só desligar o meu celular aqui para que ele não volte a tocar. Senhor Wander, nós estamos, como são vários números, várias informações, nós vamos ter que transcrever depois como está sendo tudo gravado, tanto imagem quanto áudio, após o seu depoimento, nós vamos transcrever. Inclusive, nós vamos assinar um termo para que possa fazer
inscrição da fita, do DVD, para que a gente possa ter mais fielmente o que se foi dito. Eu gostaria de passar agora para o Dr. Otávio e deixar para fazer depois meus questionamentos no final. Dr. Otávio? Wander, boa tarde, tudo bem, Wander? Wander, você faz parte do Conselho Fiscal do Instituto desde quando? 2009, 2010, algo assim. Estou no segundo mandato. Me diga uma coisa, Wander, você tem noção, pode me informar, qual era o valor do débito do Instituto no dia 1º de janeiro de 2005, na mudança da administração? 2005? De pronto imediato não, esses valores teriam que ser pegos junto lá à administração do Instituto, que são valores... Seria até o valor, até o dezembro de 2004, primeiro, a partir da administração do Dr. Manuel, você não lembra? Eu não tenho essa informação agora, porque eu não fazia parte do Conselho, então eu não tinha essas informações. Agora, se o senhor tiver necessidade, esses valores, eles devem estar no projeto do último parcelamento que foi aprovado esse ano. Aí nós vamos dar uma verificada na documentação. Se porventura tiver, tudo bem. Se não tiver, fica já, senhor presidente, o requerimento no sentido da informação desse valor a partir do dia 1º de janeiro de 2004. Deixa eu fazer só regimentalmente. Deixa eu só perguntar para o novo vereador se ele concorda. Correto. Correto. Da minha parte também, tranquilo. E tem como informar também o débito do Instituto em dezembro de 2012. O débito do Instituto, o senhor quer dizer Ou melhor, o débito da Prefeitura, o crédito do Instituto, que seria o débito da Prefeitura em 2012. Tanto do setor patronal como do setor do funcionário. Na verdade, o débito que era na verdade, era só da Prefeitura, né? Ele correspondia patronal, uma parte do patronal, uma parte do servidor, porque até fevereiro, em fevereiro tiveram vários pagamentos, e quase 10 meses da parte do parcelamento. Eu não sei precisar exatamente, mas algo aproximadamente em torno de 30 milhões. Por aí. Só mais uma. O valor o valor inicial existente, o valor final do débito e quanto foi pago pela administração para o Instituto, tanto patronal como do funcionário. Você fala a administração passada, em 2012. Esse valor eu não tenho levantado aqui agora para dezembro de 2012. Eu teria que levantar justo no Instituto. É o valor do débito em dezembro de 2004, o valor do débito em dezembro de 2012, o valor do que foi pago pela administração. E só mais uma. Qual era o numerário que existia de capitalizado no Instituto em dezembro de 2004 e o valor corrigido existente em dezembro de 2012? Doutor, esses valores correspondem a 2010, 2011, 2012, esses valores, até valores anteriores, 2004, 2005, eu não fazia parte do Instituto, então só a administração do Instituto, não é o Conselho, vai conseguir isso. Mas esses valores, a dívida de 2012, toda a dívida de 2012, o levantamento do que foi pago, o que não foi pago, está tudo no projeto do último parcelamento. Esses cálculos são várias planilhas que estão lá dentro do projeto, que foi aprovado aqui na Câmara. Doutor Otávio, só para constar mais claramente, então, com o requerimento de Vossa Excelência está solicitando a situação financeira em 1º de janeiro de 2005. O crédito do Instituto, 1º de janeiro de 2005. E 31 de dezembro de 2012, que corresponde aos 8 anos da administração, doutor Emanuel. E solicitando quanto que pagou e quanto deveria ter pago. Perfeito. Eu solicitaria só que incluísse também os parcelamentos e o cálculo autorial, para saber também, porque uma coisa é você falar assim, tem 5 milhões para pagar 1.000 funcionários, e outra coisa é você falar que tem 5 milhões para pagar 5.000 funcionários. Então, a relação de funcionários com a base. Doutor. E solicitando também o cálculo autorial do Instituto. Correto? Perfeito. Nada mais, mano. Sr. Wander, vou fazer alguns questionamentos ao senhor.
Um deles era, inclusive, esse do Dr. Otávio. É muito simples, o mais simples deles todos. Quanto que pagou e quanto deveria ser pago nos 8 anos? É a coisa mais simples. Esse realmente é o valor que está dentro Isso. do projeto de parcelamento. Isso aí, como Vossa Excelência já disse que não fazia parte nos últimos 8 anos, Nos últimos 8 anos. vamos ter que pesquisar por outras maneiras, através de autos que devem se encontrar aqui na Câmara Municipal ou até mesmo no próprio Instituto de Previdência. Segundo, nós tivemos uma grande discussão no último ano em relação ao que era dívida, o que era compromissos futuros e através daquele projeto que foi enviado à Câmara Municipal em 2011, a qual se criou a lei que passou-se para 14%, voltou para 14% a parte patronal, reduzindo-se também a parte do funcionário para 11%, e se implantou os malfadados aportes que acabou se concluindo que vai ser quase que impossível pagar esses aportes. Essa lei, ela foi passada quando Vossa Excelência estava na presidência do Conselho, essa lei foi remetida ao Conselho Fiscal na época. Como eu havia respondido na pergunta do vereador André Rezec, quando houve a proposta de mudança, que até apareceu a história desse aporte, que na verdade era só repasse, servidor e patronal, e o patronal correspondia a 24%, chegou realmente sim até os dois conselhos, administrativo e fiscal, para análise. Acontece que eu não sei por que cargas d'água. Nós fomos convocados para uma reunião, até quem ia apresentar o pessoal do Rio de Janeiro, que fizeram esse cálculo atuarial e essa proposta, no gabinete do senhor prefeito, que nós exigimos até os pagamentos nessas cobranças. E foi, se não me engano, numa segunda-feira, na período da manhã, nós tivemos, até o senhor estava presente nessa reunião. Vários vereadores estavam presentes. Isso. Essa proposta passou a análise, nós sugerimos algumas mudanças, que o aporte teria que ser integral para o valor da prefeitura e descontado o valor da Câmara e do SAI. O que aconteceu? A forma de convocação para os dois membros, que são integrantes da Câmara Municipal, que são um do Conselho Administrativo, que é o servidor André Machado, e eu como do Conselho Fiscal, ela não chegou via e-mail, num período da noite, que nós só fomos abrir esse e-mail com essa convocação, que era para terça-feira de manhã. Quando nós fomos abrir isso, chegamos, a reunião já tinha ocorrido, então nós não participamos da aprovação dessa forma de cálculo. Resumindo, mas houve a aprovação dos outros membros do Conselho Fiscal e Administrativo. O senhor, o Conselho Fiscal, ele possui quantos membros? O Conselho Fiscal, 3 membros, Administrativo, 5 membros. Foram aprovados pelos outros integrantes. Quem são os 3 membros do Conselho Fiscal? Senhor Vossa Excelência lembra, se recorda de cabeça? Lembro, são os mesmos. Eu, a Marlene Ferreira de Melo, Elo, e o Carlos Pelassoli, um indicado pela Prefeitura e outro pelo Sindicato dos Servidores Públicos. Então, do Conselho Fiscal, é Vossa Excelência, a Marlene e o Carlos Pelassoli. Exatamente. Os outros dois aprovaram. Esses dois aprovaram a lei, a atual lei do aporte. A lei foi revogada já. No já foi anterior. Isso. E no Conselho Administrativo, são 5? Então, também 5, os outros 4 aprovaram. E quem são os senhores, o senhor se recorda, quem são os 5 do Conselho Administrativo? Dirceu Alexandre Pires, na época. O Dirceu aposentado. Calil Salles, aposentado, indicado pelo sindicato. Certo. Calil Salles Aguil. Da Câmara Municipal, o André Machado. Não, o André não teve presente na última reunião. Então, mas ele faz parte. Rezec, e eu não consigo me lembrar dos outros dois, que não é conselho que eu faço parte da reunião. Sim. Então, só para resumir, a lei que desceu para o Instituto e todas as outras leis a qual foram encaminhadas aqui para esta Câmara Municipal sempre foram remetidas tanto para o Conselho Fiscal quanto para o Conselho Administrativo, mesmo que não estivessem todos presentes, mas sempre foi deliberado por maioria. A aprovação sempre ocorre pela maioria dos presentes. Pela maioria dos presentes. Foi aprovada tanto lá ambos os conselhos, como aqui na Câmara.
Então, em relação aos projetos que desceram para a Câmara Municipal, o Conselho, tanto fiscal quanto administrativo, sempre tiveram conhecimento dos que estavam sendo encaminhados. Não por todos os seus membros, mas pela maioria. A resposta da minha ausência foi na pergunta direcionada Sim. da vereadora Randa Jetec, como que reagia. Eu Correto. tive que responder pela minha pessoa, mas foi aprovado pelos outros dois. Só para terminar, e aí no que se diz com a criação da lei dos aportes, e se fez aquela perspectiva para os próximos 35 anos, em que o Instituto, no primeiro cálculo atuarial que teve, deveria receber da Prefeitura nos próximos 35 anos cerca de 320 milhões de reais, né? Depois se fez um novo cálculo atuarial, passando dos 400 milhões, mas isso era uma perspectiva, e hoje essa lei não existe mais, né? Não, a lei existe, ela foi modificada. Foi modificado o que estava atrasado num parcelamento único. Na verdade, foi feita uma nova lei hoje, pela atual gestão. O senhor saberia nos dizer tirando, porque pelo que o senhor disse aqui, hoje a parte patronal e a parte dos servidores está em dia. Hoje, durante o exercício de 2013, está em dia. E os parcelamentos que foram feitos no início do ano, sim. O senhor saberia me dizer, e os parcelamentos também estão em dia. Então, também estão em dia. Porque então, hoje não tem dívida do Instituto. Analisando friamente, tem compromissos futuros. Na realidade, vamos traduzir isso ao pé da letra, a resposta que o senhor quer, e até que foi esse emblema que todo criou. Existe a dívida, mas ela como que ela é? Hoje, ela foi renegociada, então são dívidas vincendas. Não existe hoje no Instituto, dívida vencida. Hoje não tem Hoje é dívida vencida, é a longo prazo. Vai renegociar em 240 meses, então são dívidas para frente. Hoje agora, essa dívida de 240 meses que foi renegociada, o senhor sabe o valor dela? Dá mais de 50 milhões, mas tem valor no projeto. Então, mas o senhor não saberia? Não, exatamente não, porque esses valores são corrigidos. Então vamos dizer o seguinte. Ele muda todo mês por causa do fator de correção. Então vamos dizer o seguinte, de quando se foi criado o Instituto de Previdência até recentemente, o que tem de dívida está nesses 240 meses. Foi tudo englobado em 240. Na verdade, esse último parcelamento... Não, são 240 meses. Na verdade, eles foram divididos por séries, por fatores. Um por multijuro, outro por patronal, sim, outro por parcelamento. Isso até a competência em outubro de 2012, que era o que era permitido pela nova legislação. Sim. Na verdade, toda a dívida, hoje, ela está renegociada dentro desses últimos parcelamentos que englobam 6 parcelamentos. Está tudo dentro, embutido. Desses 240 meses. Exatamente. Então, só para a gente esclarecer, o senhor acha, supondo, nós não estamos levando isso a pé da letra, porque números tem que se pegar, números são igual 2 e 2 são 4, não adianta a gente querer tirar uma variável. O senhor acha que a dívida do Instituto que ficou sem ser paga nesses últimos anos gira em torno de 50 milhões de reais? Deve ser por aí, mas na verdade a dívida não é do Instituto, a dívida é para com o Instituto. Isso, dívida que deixou de ser repassada. O Instituto tem crédito. Tem um crédito de 50 milhões que ficou sem ser repassado. Quem tem dívida é a Prefeitura. Sim. Esses valores estão todos renegociados. Hoje eu não posso chegar e falar que existe uma dívida atrasada. Não tem. Ela tem compromisso vindo. Então hoje, o Instituto ele tem um crédito para receber esses 240 meses que está em dia, que seria o atrasado que não foi quitado, que o Instituto não recebeu, de cerca de 50 milhões de reais, mas todos os meses a parte que tem que ser repassado, patronado e servidor da Câmara, do SAI e do próprio Instituto. Exatamente. Correto? Correto. Só tem um parênteses aí. A falta de pagamento dessa dívida gerou um déficit de caixa apurado no cálculo atuarial de R$500 milhão. Exatamente. Que é o que então, esse R$500 milhão é fruto de não ter sido pago, desse dinheiro não ter sido investido, e hoje se tem os aportes, que é para suprir justamente isso. É isso? Exatamente. Tem que se verificar o propósito. As perguntas estão sendo direcionadas e o que está sendo questionado de uma outra forma, que é como a comissão vai apurar. Na verdade, esses atrasos, eles acabaram de uma forma ou de outra, influindo no problema da certidão. Se os valores tivessem sido recolhidos, não haveria diferença na certidão, que até hoje não existe a certidão de regularidade fiscal. Por quê? Porque os valores não foram repassados. Se os valores estivessem no caixa do Instituto, a certidão a certidão é de regularidade previdenciária, não é? Isso,
Então, exatamente, se esses valores tiveram se aplicados, talvez ou já tivesse se liberado a certidão, ou tivesse hoje uma diferença mínima para se fazer um investimento dentro do Instituto. Está correto. Nobre vereador André Luiz Rezec, mais algum questionamento? Doutor Otávio? Não. Bom, senhor Wander, o senhor quer utilizar desse espaço para fazer mais alguma colocação, entregar algum documento que possa vir a colaborar com o processo? Fique à vontade para fazê-lo se achar necessário. Eu vou deixar com vocês aqui a memória de cálculo dos valores pagos em 2012. Fiz apenas um cálculo que eu pedi para a administração passar. E o balancete de 2012, onde tem os valores de pago, diferença, a parte previdenciária e patronal. Deixa eu só colocar em votação, tudo bem, nobre vereador André? Doutor Otávio? Está aprovado, Vossa Excelência pode entregar a documentação, se quiser fazer mais alguma explanação, do contrário, fica liberado já desse convite e agradecemos desde já a sua colaboração e a sua vinda a essa Casa de Leis. Obrigado. O que foi? Senhoras e senhores, fizemos a nossa primeira oitiva com o senhor Wander Sturt. Agora, nós convidaremos o ex-diretor, presidente do Instituto de Previdência do município de Barretos, senhor Wilson Franco de Brito. Cadê o requerimento? Deixa eu ver se só o horário para... É isso mesmo. Estava marcado para as 13h30, tivemos um pequeno atraso, mas vai começar agora às 14h15. Ele já se encontra aqui presente na Câmara Municipal. Gostaria de solicitar gentilmente que ele adentre aqui ao plenário para que possa nós conduzirmos os trabalhos. Seja muito bem-vindo, Wilson. Pode ficar à vontade. Cadê aquele livro? Senhor Wilson Luiz Franco de Brito. Wilson de Brito, primeiramente, agradecer Vossa Excelência pela presença, por ser convidado por esta casa. Vossa Excelência está ciente que foi convidado para falar sobre o Instituto de Previdência do município de Barretos, dos servidores públicos municipais, da autarquia, do SAI, da Câmara Municipal e do próprio Instituto, referente ao requerimento de CPI aprovado por esta Casa, número 309/2013. Tudo que o senhor disser aqui está sendo transcrito e será utilizado no processo de CPI que foi aberto por esta Casa. Vossa Excelência não tem necessidade de dizer seus dados, porque já se encontra aqui presente. Ao final, Vossa Excelência só assina para nós ele, que fará parte nos autos do processo. Tá bem? Nós vamos nos ater ao item 4
do requerimento, o qual deu origem a essa CPI, que é o não repasse ao Instituto de Previdência do município de Barretos, IPMB, do recolhimento da contribuição previdenciária, tanto patronal quanto da parte do servidor. O senhor está ciente dessa convocação? Perfeitamente. Como nós fizemos na última, gostaria de pedir novamente ao nobre vereador André Luiz Rezec que começasse com as suas perguntas, a qual ele achar pertinente. Pois não. Boa tarde, Brito. Eu gostaria primeiro de fazer até a mesma pergunta que eu fiz ao Vander. No caso dos parcelamentos da parte de servidores e principalmente na parte patronal, a gente observa pelos documentos que sempre se pagou, e até posso dar alguns exemplos aqui, por exemplo, o mês de outubro de 2009 foi pago em fevereiro de 2008, foi pago em fevereiro de 2009 no valor integral, sem multa, sem juros, sem nada. O artigo 42 da lei que criou o Instituto determina claramente que tem um prazo máximo de 5 dias contados para fazer o recolhimento, sob pena de multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. A gente observa pelos pagamentos que nunca foi cobrado essa multa e esses juros. E, ao mesmo tempo, mesmo pagando com o atraso, sem a multa, sem os juros, era emitido a CRP, a Certidão de Regularidade Previdenciária, que pode ser observado pelo site da Previdência. Como que foi feita essa adimplência em flagrante desrespeito à lei municipal? Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Juninho, doutor Otávio, André, e obrigado pela pergunta. Quando você fez a pergunta ao Wander, eu queria realmente responder essa pergunta. Nós temos que entender a questão previdenciária da seguinte forma. No que se refere ao Instituto, nós temos a questão do equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. Muitas vezes se misturam as duas coisas, isso é um perigo. O presidente Juninho, ele praticamente ele fez uma somatória nas perguntas que ele fez ao presidente né, do Conselho. O seguinte: a situação hoje do Instituto está regular? Está regular. Exatamente. Hoje nós temos todas essas informações que foram solicitadas aqui no site do Ministério da Previdência. Quem estiver com notebook aí, ou aqui você está com notebook, entra no site do Ministério, se não souber, coloca no Google MPAS, vai aparecer Ministério da Previdência e Assistência Social, e entra lá, vocês, eu posso dar os caminhos, vocês chegam todos esses números que foram perguntados aqui. Eu tenho aqui, está aqui no meu tablet aqui, esses números. Então, todas essas informações, todas, nós temos, se entrarmos no comprovante de repasse, nós temos hoje, até julho, tudo regular. Se nós entrarmos desde 2004, porque no site do Ministério está desde 2001, nós vamos ver, em 2004, por exemplo, algumas, que foi o último ano da administração anterior, algumas coisas estavam atrasadas, conforme Vossa Excelência acabou de me perguntar. Não, acho que Vossa Excelência não entendeu minha pergunta. Eu entendi e vou Vossa Excelência responder. Está dando volta, minha pergunta foi bem objetiva. Como que pagava sem a multa e sem os juros previstos no artigo 42? Eu estou respondendo. Por favor, então. Eu estou respondendo. Essas multas e juros e qualquer acerto de contas sempre eram feitos posteriormente. E os multas e juros, no caso nosso, que é a resposta mais simples que Vossa Excelência quer, nós fizemos tanto no parcelamento de 2009, na parte patronal, como os últimos parcelamentos foram através de um processo administrativo que nós registramos no protocolo da Prefeitura. Nós somamos todos esses atrasos, que Vossa Excelência está citando, de todos os anos, desde 2005,
E eles foram parcelados. E eles estão agora sendo pagos. Não, vamos delimitar. Eles foram parcelados e pagos depois que Vossa Excelência deixou a presidência do Instituto, na atual administração. Eles estão sendo pagos. Durante a gestão de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, não foi feito nenhum pagamento dessa parte. Não, mas o questionamento que eu estou fazendo é, durante a gestão de Vossa Senhoria junto ao Instituto, por que não foi dado cumprimento ao artigo 42 da lei? Ué, foi dado. Qual caberia, foi o parcelamento que foi feito? O que caberia ao Instituto fazer? Cobrar. O senhor quer que eu leia cada uma das cobranças que foram feitas? Estão todas aqui. Eu gostaria de saber como que foi a minha pergunta, eu vou retornar à pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte. A lei determina que para pagamento deve ocorrer no prazo de 5 dias corridos. Isso. Caso contrário, terá multa e juros. Isso. Eu dei um exemplo concreto aqui. Em 2008, mês de, já que está no notebook, no meu também está, eu sei o caminho do Instituto, no mês de outubro de 2008, contribuição de servidor, inclusive. Ela só foi paga em 12/2/2009. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses depois. Isso. Sem multa, sem juros. Sim. Como pode ser considerado adimplente essa parcela, inclusive para expedição de CRP, sendo que não foi cumprida a lei municipal? Eu sei, mas aí a questão é do Ministério. Quem emite o CRP é o Ministério. O Ministério tem campos que você preenche. Nós temos que fazer 3 demonstrativos. O demonstrativo previdenciário. O demonstrativo previdenciário mostra os valores sob os quais serão calculados os pagamentos. O demonstrativo de repasse, que é exatamente aquilo que foi repassado. E o demonstrativo financeiro, que é o dinheiro que está aplicado e como é que ele está. Então, são 3 demonstrativos que são enviados ao Ministério. O Ministério, de posse desses demonstrativos, eles dão, se você entrar no site também, você vai ver, são 30 ou 32 itens que você tem que estar regular para você conseguir o CRP. Então, toda vez que nós tivemos o CRP, e foram várias vezes que nós tivemos o CRP, todos esses itens estavam regulares. Muitas vezes eles ficavam regulares através do quê? Através dos parcelamentos. No caso do parcelamento do servidor, no caso do parcelamento servidor patronal... patronal era pior ainda. O patronal, nós incluímos todos os atrasos naquele parcelamento de 2009, maio de 2009. Foram 7.800.000 que estavam atrasados de multa, juros e correção monetária. Nós incluímos no parcelamento de 2009, que foi aquele 240, logo após aquela problema de 2008, né, aquela marolinha que o Lula falou que em 2008 teve. Então, em 2009, os municípios solicitaram o parcelamento. Então, englobou-se tudo e nós embutimos no parcelamento, que era de cerca de 30 milhões, 29 milhões, 500 e pouco, nós embutimos cerca de 7.800.000 da parte patronal. Aí Vossa Excelência vai me perguntar, mas por que não embutiu o do servidor? Porque não podia. Não, até naquela época não podia pagar ou dividir o servidor. Minha pergunta é outra, porque Vossa Excelência está falando que embutiu os juros. Sim. Embutiu do atrasado. Do que foi pago sem multa e sem juros, não consta. Não consta o quê? Vamos separar as coisas e deixar muito claro. Quando deixa de pagar e estava em aberto, se computou juros e correção monetária até o período, está embutido no parcelamento de 2009. Porém, muitas vezes, o que vencia em janeiro e pagava em
junho, julho, agosto, pagava-se sem o multa e juros, esse valor não foi embutido. Não foi embutido naquele lá, mas foi embutido nos demais. Não, foi embutido na atual administração. Não, nós fizemos Qual outros parcelamentos. Nós fizemos um parcelamento em 2010. Eu gostaria que Vossa Excelência discriminasse um parcelamento que houvesse a cobrança de multa e juros relativos a cobranças não em abertas. Do patronal. Não, patronal, pode ser o patronal. Mas existe o seguinte, aqui já havia sido paga atrasada, sem multa e sem juros. Isso. Eu gostaria de saber que Vossa Senhoria citasse um parcelamento. Não, todos eles. Vossa Excelência deve tê-los aí. Eu tenho todos. Então e eu acho em todos estão embutidos. Todos eles têm os em aberto. Em aberto, sim. Em aberto, os pagos... o que significa em aberto que eu não estou entendendo? Vou explicar novamente. Existiam pagamentos, por exemplo, janeiro, fevereiro, não foi pago. Sim. Daí se computava juro, multa, tudo, correto. Isso. Agora, muitas vezes, janeiro se pagava em junho, sem multa, sem juros e sem correção monetária. E essa diferença não foi se cobrada em lugar nenhum. Não, foi cobrado. Foi cobrado agora, na atual administração. Foi cobrado todos os meses, nós cobrávamos. Em qual parcelamento? Não, em qual parcelamento, senhor Brito? O senhor está falando pagar. Cobrar é uma coisa. Veja bem o seguinte, o Instituto ou qualquer outro órgão não pode negar receita. Eu não vou receber porque não está embutido lá o pagamento da coisa. Ora, a Prefeitura está pagando sem juros, sem multa, sem correção. O que cabe ao Instituto fazer? Cobrar. Cabe ao Instituto cobrar. E nós cobramos mensalmente, estão todos aqui, o prefeito sabe disso, era para ele que eram enviados todas as cobranças, todos os meses, inclusive dizendo que existiam pendências referentes aos servidores desde 2005, está tudo aqui. Ó. Todos os documentos estão aqui. O que cabia ao Instituto fazer? Primeiro, nós não podemos negar receita, recusar receita. Pagou, nós temos que receber. Agora, não pagou com juros, multa e correção. O que nós devemos fazer? Cobrar. E era o que nós fazíamos, cobrávamos. Correto. Agora a pergunta é a seguinte, se não pagou juro, multa, correção monetária, e Vossa Excelência estava cobrando, como poderia dizer que estava adimplente? Porque a certidão de regularidade previdenciária é a prova do adimplemento da dívida. A adimplência, como o próprio o Wander esclareceu, era feito toda vez que estava vencendo, ia vencer ou vencia o CRP, então havia uma corrida para que se aprovasse, inclusive... E nunca computando os juros que eu estou falando. Vossa Excelência tergiversando sobre o assunto, mas de forma alguma me deu um exemplo prático dessas cobranças. Vossa Excelência tem os documentos. Eu tenho todos os documentos aqui e a minha pergunta é muito clara. Na minha opinião, Vossa Senhoria foi negligente, imprudente na presidência de não ter cobrado as multas prescritas no artigo 42. As cobranças estão todas aqui. Inclusive, no último ano, nós fizemos uma cobrança. Nós abrimos um procedimento administrativo no dia 21 de agosto, depois de 2 reuniões que nós tivemos com o Conselho Fiscal, em maio e depois em junho, nós recebemos as atas só no dia 21 de agosto e abrimos um procedimento administrativo. Encaminhamos, eu tenho ele aqui, encaminhamos para a assessoria jurídica, que deu um parecer. A partir desse parecer, nós passamos pelo Conselho, o Conselho analisou e orientou, porque, na verdade, o administrativo e o fiscal são quem administra. A diretoria tem que cumprir as ordens dos 2 conselhos. E nós abrimos 3 procedimentos administrativos de cobrança, processos que foram protocolados na Prefeitura Municipal. Em qual data? O procedimento administrativo interno é o número 074/2012, de 21/8/2012. Nós protocolamos
Tá, assim, o assunto desse processo é o seguinte: atrasos nos repasses e não pagamentos dos parcelamentos. E atrasos nos repasses, né, que é patronal e servidor, e dos parcelamentos. Estão aqui as atas dos conselhos, está aqui, e a abertura do procedimento, envio para a assessoria jurídica e o parecer do Ele cobra dos de qual conselhos. período? Cobriu tudo, absolutamente tudo. De qual período? Só para... De dois, as planilhas estão aqui. Eu gostaria que você, senhoria, falasse qual o período que ele cobre. De 2005, vereador, aqui ó, demonstrativo, tenho as planilhas aqui, ó. Demonstrativo de pagamento, ano 2005, Prefeitura, servidor. Está aqui, ó. Eu vou ler para Vossa Excelência um exemplo. Janeiro de 2005, valor principal, 246.046.03. Valor pago, 246.046.03. Não houve problema nenhum. No agosto de 2005, valor principal, 288.705.63. Valor pago, 288.705. E assim vai, mês a mês, desde 2005, passando por 2006, referente a 2005, vereador, está aqui. Valor atualizado a receber, PCA, juros e multa, 3.268.441,85. Aqui. 2006. Total, 6.219.357,94. 2007. Total, 5.446.425,54. E assim vai, todos os anos. Todos os anos, servidor. Depois, o total dessa dívida, planilha elaborada pelo Departamento Financeiro, dava 26.156.662,63. Esse dinheiro foi parcelado agora. Vossa Senhoria não acha estranho uma dívida desde 2005 ser cobrada só nos últimos meses do mandato, no final de 2012, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 só ser cobrado em 2012? Acha um exemplo de eficiência administrativa? Não, vereador, isso foi cobrado todos os anos aqui, está aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui, 6 de junho de 2008. Salientamos que fiquem abertas parcelas de dezembro de 2005 a junho de 2008. E assim vem. 6 de agosto de 2008. Salientamos que fiquem abertas parcelas referentes, tudo com planilhas aqui. Todos os meses, às vezes mais de uma vez por mês, nós fazíamos as cobranças. Todos os meses. Acontece que, até aquele período, não podia se parcelar não podia se parcelar a parte do servidor. Então, nós parcelávamos o patronal, mas cobrávamos e notificávamos o servidor. Tanto é que ficou constado, está aqui, nós não perdemos o rumo da coisa e cobramos 26 milhões. Foi colocado num processo administrativo que o Wander até citou, e quando foi aprovado o parcelamento, esses 6 parcelamentos foram aprovados esse ano, eu vi a ata do Conselho, deve ter sido o Wander mesmo que fez a ata, ele exigiu que fossem cobradas o que estava nesse processo. Ele até citou, se não me engano, esse processo. Esse e os 3 processos que eu protocolei no dia... Está aqui, os 3 estão aqui, ó. Tá tudo autenticado aqui. Na Prefeitura, o processo número 16099 de 2012, 31/10 de 2012, com os valores todos aqui, um por um, separadamente com a ata dos conselhos e tudo mais. Então, nós fizemos a nossa parte mês a mês.
E não foi só do ponto de vista de papel, de documentos que eu coloquei. Mas eu falei várias vezes com o prefeito e com o secretário de Finanças que a situação podia se complicar de tal forma que essa situação ia ficar uma bola de neve. Isso várias vezes foi colocado. O prefeito está aqui, não está? Nossa, o prefeito está lá. Ele é testemunha, ele vai depor aqui também. Várias vezes eu conversei com ele e falei assim, nós temos... E ele e o secretário de Finanças, que infelizmente devia estar aqui, mas não está, diziam e alegavam que tinha outras prioridades e que a dificuldade de pagamento. Hoje, lembrem-se, hoje a alíquota está em 11, alguma coisa, que foi aprovada agora. 11, alguma coisa. Na época, era 21,76 a alíquota do patronal. Não, mas era um valor muito diferente do que está hoje aqui. Mas então, foi justamente na gestão de Vossa Senhoria que foi passada na lei dos aportes a redução para essa alíquota. Não, foi passado para 14%. Agora, essa última lei que Vossas Excelências aprovaram, reduziu para 11, alguma coisa, 11,22, qualquer coisa assim. Aqui, está aqui a lei. Ó. Eu tenho a lei 4.858, que altera a 4.510. Está aqui, ó. Foi mudada para 11,94%. É a alíquota que se desconta, que se paga à prefeitura, patronal, 11,94%. Na época do prefeito Emanuel, a alíquota era 21,76%. E foi passado para 14%. Depois, por questões atuariais, inclusive exigência do Ministério, nós fizemos uma audiência pública, passou para 24%. O Ministério exigiu que diminuísse? Não, foi isso que Vossa Excelência aumentou, querido, aumentou para 24%. Ora, 24% é uma alíquota, era uma das maiores alíquotas do Brasil. Era uma das maiores alíquotas do Brasil. É 1/4 da folha. Se a folha era 4 milhões, R$1 milhão era o que a prefeitura tinha que pagar de patronal. E daí empurrou para frente a dívida com os aportes e diminuiu, economizando para a prefeitura e endividando futuramente. Mas hoje está diferente, hoje está pior ainda. De 24 para 14, são 10 pontos percentuais. Eu sei, mas aí foi os aportes. E hoje nós temos aportes da mesma forma. Correto. Hoje Correto. Ou não temos aportes. Está aqui na lei. Quer que eu leia? Queria que a dívida sumisse, igual foi noticiado? Então, não some, né? A dívida não some, ela continua. Na verdade, por que ela não foi colocada? A dívida está em meio bilhão. Por que ela não foi colocada? Mas isso aí, ô vereador, não está em discussão. Nós estamos falando Claro que está, disso. esse é o problema. Meio bilhão de dívida para o município, esse é o problema. Nós não podemos misturar o que eu falei no início, que você que eu estava dando volta. Eu estava explicando, as pessoas não têm paciência para entender. Uma coisa é equilíbrio financeiro, outra coisa é equilíbrio atuarial. Atuarial é uma coisa, são 35, 40 anos, 50 anos para frente. É uma coisa. A outra coisa é o equilíbrio financeiro. Todos os estudos atuariais realizados nos últimos anos, inclusive pela atual administração, mostram que o Instituto está em equilíbrio financeiro e atuarial. Inclusive, acho que foram feitos 5 estudos atuariais este ano. O primeiro estudo atuarial foi feito pela Caixa Econômica, os 2 primeiros. E a Caixa diz que estavam em equilíbrio financeiro e atuarial, feito por essa administração agora. Que a Lei 4.510, que foi a lei aprovada na administração passada, ela dava condições, através dos aportes, de perfeito equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto. Ela foi modificada. Ainda está pendente, viu, vereador? Ainda o Instituto não conseguiu, não é o Instituto, na verdade é a Prefeitura, o CRP, que é Certificado de Regularidade Previdenciária, por conta da questão atuarial. E, pelo que eu li aqui, eu tenho minhas dúvidas se o Ministério vai aprovar essa lei aqui. Só para esclarecer, realmente, o município está em equilíbrio financeiro e atuarial, o Instituto, desde que computado R$500 milhão de aportes, correto? Eu não sei o valor aqui está por percentual. Antes, na lei que o prefeito anterior mandou, ele mandou com valores. 320 milhões. 307 é o que está no estudo atuarial. Corrigido mensalmente. Não, exatamente. Esse aqui, ele é corrigido mensalmente. Gente, a lei diz o seguinte, olha aqui para vocês entenderem.
Isso precisa ser esclarecido. Custo em percentual sobre o total da folha de pessoal ativo. Além dos 11,94 que se paga, que a prefeitura paga, e desconta 11% do servidor, paga-se, que isso aí é aporte, 5% sobre o total da folha do pessoal ativo. 5% em 2013, 5% em 2014. 5%. É um aporte. Hoje é por mês. Se a folha hoje está em 6 milhões, 6 vezes 5, 3, dá 3, eu fiz as contas mais ou menos, dá uns 3.300. 3 milhões e 300 no ano. Era o que a Lei 4.510 informava, que esse ano deveria fazer um aporte de 3 milhões e 300. Atualizado. Daqui 5 anos, quanto era o aporte? Não, eu sei, mas depois ele ia diminuindo, vereador. E aqui nós temos que em 2015 vai para 10%, em 2016 vai para 15%, 2017 20% por mês. 2018 25%, 30%, 35%, 21%, 40%, e de 2023 a 2045, esse aporte mensal será de 48,5%. Façam as contas. Quanto vai ser a folha de pagamento da prefeitura e o aporte que o futuro prefeito, em 2045, eu não vou estar aqui mais. Correto, Brito. Mas vamos voltar ao assunto. Ué. Para de tergiversar, porque o que a gente está discutindo Nós nessa estamos CPI... discutindo equilíbrio atuarial. E o assunto é equilíbrio financeiro. O assunto da minha pergunta desde o início foi a cobrança de parcelamentos, o porquê da não cobrança da multa e dos juros, que levou a essa dívida que hoje precisa Não é fazer. verdade. É claro que é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a Tudo outra, a ver. vereador. Vossa Excelência está confundindo as coisas. Então tá uma bom. coisa Mas é então o responda plano minhas de perguntas. Vossa Excelência tem que entender, vereador. Eu entendo, Vossa Excelência está tergiversando. Não, estou esclarecendo. Nós temos que entender o seguinte. Quando Vossa Excelência entrou no Instituto, o equilíbrio autorial vencia em 2036. Quando saiu, o Instituto estava quebrado. É simples, nada. autorialmente falando. Não está quebrado, computando esses aportes absurdos que Vossa Excelência fala. Mas é isso que é estudo autorial, isso aí é que é... Então, coloca um dinheiro que não existe e quer falar que não quebrou diante da má gestão de Vossa Senhoria. De jeito nenhum, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós fechamos o ativo do Instituto em 2010, Brito, responde minha pergunta, fazendo um favor. Milhões. Não, Vossa Excelência fez uma afirmação aí e eu vou rebater a sua afirmação. Em 2010, o ativo do Instituto era de 71.677.737. O que é o ativo? São o patrimônio líquido, mais a dívida ativa, mais os parcelamentos e tudo mais. E o patrimônio físico, imobilizado. Esse é o ativo. Em 2011, foi para 78.285. Porque pagou em dia. Porque pagou tudo que devia. Não, vereador, mas você está brincando. Eu não estou brincando, os números estão no site do Ministério, vereador. Correto, porque o SAI pagava, porque a Câmara pagava, porque na época tinha que pagar. Pagava micharia, quantos funcionários tinha numa época, quantos funcionários tem na outra? 2012, nós fechamos o ano com um ativo de está no site. E meio bilhão de dívida autorial. Que meio bilhão, vereador? Está no cálculo autorial. 111.659.000 nós fechamos o ativo do Instituto. Nós fechamos o ano de 2011 com 109 milhões de superávit atuarial. Quando eu entrei, tinha 343 milhões de déficit atuarial. Veja bem, você está falando que números... Ele está dando volta, eu gostaria de responder eu estou respondendo, Vossa Excelência. Minha pergunta inicial foi, quando foi cobrado o artigo 42? Cobrado... todas as vezes que foi cobrado, tanto Sim. É que está regular. E quando foi pago? Na gestão de Vossa Senhoria junto ao Instituto? Todas as vezes. Quando foi pago junto? Quando foi pago? Todas as vezes? Todas as vezes. O senhor sabe que o senhor está mentindo junto a essa comissão parlamentar de inquérito. O senhor não está deixando eu falar? Não, eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Eu estou respondendo. Quantas vezes foi pago ou cobrado ou eficientemente junto à vossa gestão? Eu estou respondendo. Atual gestão. Eu estou respondendo, vereador. Nós estamos falando de entes.
Nós estamos falando da Prefeitura e nós estamos falando do Instituto de Previdência. Hoje, conforme o presidente Juninho muito bem colocou e concluiu... Senhor presidente, eu gostaria de responder essa pergunta. Eu estou respondendo. Vossa Excelência está me interrompendo, mas não vai conseguir cortar o meu raciocínio. Quando o presidente Juninho colocou a situação do Instituto está regular, está regular. O Instituto, a Prefeitura. Eu torno a dizer a pergunta. E a Prefeitura. Durante a sua gestão, quando foi pago o artigo 42... Todas as vezes que houve parcelamentos, e nós embutimos, e eram pagos as parcelas dos parcelamentos... Eu vou tornar a fazer a pergunta. Eu não disse parcelamento eu já disse que foi cobrado. Paga. As pagas durante o mês não foram pagas. Tanto é que estão no parcelamento agora. Quando durante a sua gestão junto ao Instituto foi cobrado e efetivamente pago todas algo? As vezes. Todas as vezes foram cobrados. Pago? Pago, todas Nunca. as vezes que foram... Quando? Vereador, é só Vossa Excelência solicitou um monte de informação a respeito do assunto. E não achei nenhuma vez, então, eu estou perguntando quando. Eles são parcelados e pagos através dos parcelamentos. Quando foi feito o parcelamento foram dessas vários parcelamentos, vereador. Não. Foram feitos parcelamentos, um parcelamento Vossa em Excelência 2007. está tergiversando. Eu estou explicando e Vossa Excelência não quer Eu entender. gostaria de saber em qual parcelamento que tem. Presta atenção, por favor. Eu estou dizendo o seguinte, existem parcelas que foram pagas em atraso, sem a cobrança do artigo 42 da lei. Isso. Eu quero saber essas parcelas, não as parcelas que foram imputadas em parcelamentos. Vereador, São essas parcelas que eu estou perguntando desde o início, na minha primeira pergunta. O que caberia ao Instituto fazer? Entrar com ação judicial, dar inadimplência, detectar inadimplência, não emitir a CRP. Mas não somos nós que emitimos a CRP, mas você vereador, que dá os dados para o Ministério da Previdência. Os dados estão corretos, né? Os dados estão corretos. Vossa Excelência entrou com 2 ações contra a Prefeitura. Correto. Tá? E os dois laudos os 2 laudos periciais comprovam que houve dano ao Instituto e as 2 vezes... As 2 ações foram realmente julgadas improcedentes, porque diz que deveria ser uma ação civil pública, embora exista o dano. Existe o dano. A ação não foi dita por mérito. Em momento algum, Vossa Excelência está tentando confundir. Não, vereador, quem está aqui tentando confundir é Vossa Excelência. Vossa Excelência. Agora eu tenho a oportunidade. Eu solicito que ele responda a minha pergunta. Eu já respondi a sua pergunta. Vossa Excelência não quer entender. Eu vou fazer o quê? Qual data mas que não foi interessa a data, vereador. Senhores, claro que interessa. Está regular. O Instituto está regular. Senhor Franco de Brito, André, a pergunta de Vossa Excelência se diz respeito. Eu quero saber qual data que foi cobrada efetivamente, qual data foi pago efetivamente. Agora, senhor, por favor, mantenha-se calado até eu terminar minha pergunta. Gente, por favor. Senhor presidente, é um direito meu, ele está sendo inquirido pela CPI e eu exijo respeito. A minha pergunta, inicialmente, foi o seguinte. Existem parcelas que foram pagos fora do momento. Não as que foram parceladas. Essas parcelas, de acordo com o artigo 42 da lei, deveriam ter multa de 1% e correção monetária. Elas não foram efetivamente cobradas. Daí, fala que ele está dizendo que foi cobradas, que emitiu ofícios. Eu quero saber o seguinte, quando, durante a gestão do depoente, elas foram efetivamente cobradas, ou quais medidas foram feitas? E que mês? Porque de 2005 a 2012, falar que em 2012 entrou no último mês com algum tipo de cobrança, eu acho que está brincando com essa CPI. Não estamos brincando, não, senhor Franco de Brito. Pô, eu estou respondendo a pergunta dele. A pergunta ela é clara. Eu peço ao senhor... se atenha a essa resposta. Mesmo qual a resposta? Essa que ele fez. Qual a resposta? Então ele disse qual que já data que o senhor respondeu. Cobrou e qual os documentos de cobrança? Não, os documentos. Se o senhor achar necessário, se o senhor achar necessário encaminhar depois algum documento que o senhor tem na sua pasta. A CPI já fez o pedido ao Instituto desses documentos, veja bem. Já analisa-se os documentos e as dúvidas que tem e pergunta. Agora, se não tem, o que nós temos que ver é a situação atual do Instituto junto ao Ministério. E está regular. Está totalmente regular. Está totalmente regular. O que o vereador gostaria, e era o que ele sempre falava aqui na tribuna, era o seguinte,
que nós entrássemos com uma ação judicial contra Que a cobrasse. prefeitura. Cobrasse, foi cobrado. Está aqui, ó. Todas as cobranças foram feitas. Então, por favor, deixa Aí- uma cópia dos documentos aqui, que ninguém eu- tem esses documentos. Ué, não tem porque, mas está lá no Instituto. Não pode depois Falar que xerocar. tem cópia dos documentos aqui é fácil. Eu Fábio dou de os Brito. números dos ofícios. Então, por Vossa favor, Excelência. cita todos os documentos. Vossa Excelência quer que eu leia, presidente? Com certeza. Eu tenho o maior prazer em fazer isso. É para fazer isso? Senhor O que o presidente, vereador queria era que Otávio. nós... O que eu queria, o que eu quero, O que é que nós- o senhor leia, responda as perguntas O que nós- está sendo querido. O Vossa Excelência está na condição de testemunha aqui, Eu não tô- de... Eu estou depoente, eu estou esclarecendo. Estou esclarecendo. Veja Tá bem o seguinte. complicando. Não, vereador, quem complica então, é o senhor que queria aqui que o Instituto entrasse Eu quero com que ação. o senhor responda. Vossa Excelência se mantenha calado também quando eu estiver respondendo. Não, senhor. Não, da mesma Senhor forma que presidente, Vossa Excelência por favor. pediu para... Por Senhores, favor. Senhor Senhores, presidente, eu senhores. exijo respeito. Vamos manter aqui um diálogo. O novo vereador Otávio gostaria de fazer algum... Não, eu queria justamente ponderar o seguinte, pelo que eu entendi, né, o Instituto fez a cobrança daquilo que era devido, o que foi pago sem juros, sem encargos solicitado por Vossa Excelência, foi objeto, inclusive, do parcelamento da dívida que está atualizada. É isso, Brito? Foi objeto na atual administração. O que eu estou questionando Não, aqui é a dos parcelados. desídia do senhor Franco de Brito enquanto presidente do Instituto. Não, esse pagamento, esses encargos, aí, isso, Brito, o que eu entendi foi isso. Os juros e a multa pelo inadimplemento da obrigação na época aprazada, foi calculado o débito, incluído no parcelamento feito na época da gestão que você era presidente. Exatamente. Não. Exatamente. Nós fizemos, veja bem, o parcelamento da parte patronal poderia ser feita. Aliás, nós embutimos e fomos lá brigar com o Ministério para eles aceitarem. 7 milhões e 800 de juros e multas e correção monetária. A parte do servidor não podia ser. Havia uma discussão, se pode, não pode, porque a parte do servidor é descontado. Mas essa discussão nós conseguimos, junto ao Ministério, de que juros, multa e correção não é a parte que foi descontada do servidor. Então, isso poderia sim ser parcelado. E aí nós conseguimos agora, no último ano, fazer esse processo de cobrança e parcelamento. 26 milhões de reais. Nós não perdemos o fio da meada. Desde janeiro de 2005 até dezembro de 2012, nós temos isso num processo protocolado na Prefeitura. E, baseado nesse processo de cobrança, é que o Conselho Administrativo e Fiscal, atualmente, em março desse ano, aprovou o parcelamento que foi feito agora, 6 parcelamentos, são 4 em 240 meses e 2 em 60 meses. Aprovou isso aí e está citado lá, eu acho que o Wander colocou, queremos que faça de acordo com o que foi cobrado pelo processo aberto pela administração passada e registrado na Prefeitura. Então, Agora nós Vossa Excelência fizemos respondeu, a nossa parte. Foi só na atual administração. Vereador, se é na atual administração ou não é na atual administração, os parcelamentos anteriores, toda vez que a Prefeitura pagava parcelamentos, ela estava pagando também aquilo que estava embutido, que eram os juros e correção monetária. E várias vezes foram pagos. Mesmo porque, para a emissão do CRP, até 2010, se não me engano, mais de 2010 ou 2011, eu não lembro. Não tinha um campo no comprovante de repasse referente aos parcelamentos. Foi a partir dessa data, e para nós do Instituto, era um problema sério. E eu falei para Vossa Excelência é o melhor cobrador que nós temos no Instituto. Cada vez que Vossa Excelência vinha aqui e falava, só que Vossa Excelência mirava no alvo errado, né? Mas cobrava, né? Porque cada vez que nós fazíamos o parcelamento e a Prefeitura pagava os parcelamentos em dia, estava embutido os juros, multas e correção. E mais um problema sério, a multa era muito alta, era 10%, esse ano mudou, né? Mudou essa questão. Então, esses parcelamentos que foram feitos agora, que englobaram tudo, em 6 parcelamentos diferentes, 6 termos de parcelamento, eles estão baseados naquilo que nós levantamos, que nós calculamos e que nós cobramos.
A questão dos parcelamentos, que Vossa Senhoria gosta tanto de dizer, a partir de 2007, o Ministério da Previdência exigiu que colocasse, inclusive, a retenção de FPM do município para que fosse cumpridos inadimplentes. É verdade. A Prefeitura nunca cumpriu. A Prefeitura nunca cumpriu. E qual foi a providência tomada por Vossa Senhoria como presidente do Instituto? Todas as vezes nós cobrávamos. Nós cobrávamos. Eu vou ver se eu acho aqui. E por que na ação popular, que Vossa Excelência diz tanto, dizia, Não, o eu não Instituto disse- dizia oficialmente que não havia dívida, que pagava em dia? O senhor mentia para a Vereador, eu justiça não ou mentia, agora? vereador. Não, Está escrito. não há mentira nenhuma. Tanto é que Ah. tá tudo... está tudo regular. Está tudo regular. Eu vou dar um exemplo aqui. 5 de outubro de 2009. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos a programação de pagamento da Prefeitura para o Instituto de Previdência referente às contribuições previdenciárias do corrente mês, conforme quadro abaixo. Patronal de setembro, 720 mil. Servidor. Reiteramos a urgência do pagamento das contribuições previdenciárias em atraso referentes aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009, patronal, e aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2009, servidor, conforme planilhas atualizadas em anexo. E as planilhas vinham também desde janeiro de 2000 Aqui, ó. Eu quero ver esse negócio da desconto. Várias vezes... Eu quero saber qual foi a providência efetiva que o Instituto 5 tomou de janeiro de para cumprir o que 2010. determinava o contrato. Reitera termos do ofício IPMB 262 de 2009. Com nossos cordiais cumprimentos, reiteramos a solicitação feita ao ofício em epígrafe quanto à retenção e repasse automático das parcelas do parcelamento de maio de 2009, conforme consta na cláusula 5ª do termo de acordo assinado entre a Prefeitura Municipal e esta autarquia. Lembramos a necessidade das providências legais que deverão ser tomadas pela Secretaria de Administração e Finanças para que a medida se efetive e que o contrato seja devidamente cumprido. Isso aqui reitera termos do ofício 262 de 2009, quer dizer, esse é de janeiro de 2010. Nós reiteramos isso inúmeras vezes. Então o senhor disse que Inúmeras e o prefeito vezes não queria pagar? Nós cobrávamos e reiterávamos a necessidade de se fazer. Eu consultei o Banco do Brasil, eu consultei o Adilson da Meta Pública, que fazia a nossa contabilidade, como é que se fazia, como é que eu podia reter lá, cumprir essa cláusula 5ª. Ó, isso é só a Prefeitura que pode fazer. Então, o que cabia ao Instituto fazer? Cobrar o prefeito. Cobrar o prefeito e falar assim, ó, precisa fazer, precisa pagar, precisa cumprir o parcelamento. Mas tem uma outra coisa mais importante ainda, vereador. Vossa Excelência falava aqui da tribuna, e Vossa Excelência acho que está também na sua ação, que era a questão... Do vencimento antecipado. Não, do vencimento antecipado. Não, que é a pergunta também que eu gostaria de saber. Por que nunca foi cumprida a cláusula de vencimento antecipado? Não, porque todos os contratos diziam o seguinte, que se a Prefeitura deixasse de pagar atrasar 2, 3 vezes, cancelava o acordo. E por que nunca se cancelou esse acordo? O Instituto não pode Foi recusar, omisso. Não pode recusar a receita, vereador. Que maravilha, e mas pode não ter pode. prejuízo. Aí o que eu passei a fazer? O que eu passei a fazer? Cláusula contratual é para ser cumprida. Mas cumprida por uma das partes. Né? A nossa E nós a outra cumprimos. exigiu o cumprimento. Nós cumprimos. O que eu passei a fazer? Você cumpriu? Cancelou algum contrato? Eu deixei. Você cancelou algum contrato? Não, isso então aí foi objeto. Cumpriu. Não, senhor. Esse assunto foi objeto da outra CPI feita pelo vereador Guilherme. Eu respondi para o vereador Guilherme exatamente essa questão. Ele perguntou isso aí. O que nós fazíamos? O que cabia ao Instituto fazer? Registrar em dívida ativa. Era porque você, antes de entrar com uma ação de cobrança, judicial de cobrança, você tem que registrar a certidão de dívida ativa